A flash of steel. An unearthly shriek. An icy breath. A knock at the door. Omens of evil. Warnings of death. An invitation to terror from the Grim Reaper. Innocent travelers trapped in a mysterious house, tortured by a malevolent force, destined to discover the hidden room in the realm of the Grim Reaper. One by one, he tracks them down. One by one, they disappear. One by one, they come face to face with the ultimate terror. And now, he's coming for you. The Grim Reaper. Então é isso, olá, como vão, freaks, meus queridos Mibambini, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um episódio do seu podcast Mondo Giallo, que você pode conferir nos melhores tocadores de áudio existentes no planeta. Sim. Essa semana foi muito atribulada, estamos um pouquinho atrasados essa semana. Tive muitos contratempos, problemas de saúde canino veterinário aqui com a Sofia. Essa semana foi meio complicado, tivemos que levar ela no veterinário. Na veterinária, na verdade, né? E ela está bem agora, está com uns probleminhas de saúde, mas nada que não possa ser resolvido com muito carinho, com muita paciência, pelas coisas, né? A gente se apega a essas criaturinhas, né? E ela já é uma senhora, né, de 13 anos. A irmã dela, a Nina, tá bem, muito esperta, muito serelepe, né? Mas a Sofia que tá meio doentinha, coitadinha. Mas ela vai ficar bem, ela tá se recuperando, vai dar tudo certo. É complicado, né? Esses imprevistos que acontecem na vida da gente, né? Ainda mais com essas criaturinhas que a gente ama tanto, né? Eu sou fanático por cachorro, adoro principalmente pugs, né? Que é a minha raça favorita. Nós tínhamos 3, né? Tínhamos a mãe delas, a Dorothy, que já nos deixou esse ano, e agora temos as filhas, né? A Sofia, que tá doentinha, e a Nina. Mas vamos ver o que o futuro nos reserva, vai dar tudo certo. E estamos aqui com mais esse episódio, felizmente, para minha lucidez, é um dos momentos mais prazerosos para mim da semana, é gravar esse podcast, falar sobre esse cinema tão estranho, tão secreto, tão exuberante quanto o cinema italiano, né? O cinema europeu, o Eurocult Cinema, né? Tão maravilhoso. E é esse mundo fascinante, né? Sombrio, estranho, né? Do Mondo Giallo. E vamos desvendá-lo para vocês aqui. E tem tantos diretores que eu adoro, sabe? Tantos diretores incríveis. Eu já falei aqui tanto do Dario Argento, do Lúcio Fulci. Já falei de Sérgio Martino aqui também. Pretendo falar mais. Já falei do Armando Crispino. Tem tantos outros, né? Tem o Rogério Deodato, né? Que nos deu Canibal Holocausto. Tem Aldo Lado, Pupi Avati. Tem muitos. É uma infinidade de senhores notáveis. Fizeram grandes filmes que causaram muita emoção. E Luciano Ercole e vários. Por aí vai. Antônio Margheriti. É uma infinidade de nomes, de lembranças, de imagens, de emoções, de coisas que estão em suspensão, imagens em vertigem na minha memória, coisas que eu acumulei durante tanto tempo, filmes tão emocionantes que marcaram diferentes fases da minha vida, e eu fico com essa coisa na memória. É uma coisa tão prazerosa, tão gostosa, e o que esses senhores fizeram, assim, os baldes que eles chutaram, né? Porque eles foram adiante, né? Foram muito além do usual na representação da violência, da sexualidade, muitas vezes, né? Como o próprio Marco Ferreri no
na Comilança, o Dilo Pontecorvo na Batalha de Argel, né, na questão do filme político, da questão da tortura, o próprio Pasolini, né, na trilogia da vida, no Salò. Os italianos foram muito adiante. Com certeza, dos alemães também, tem alguns austríacos também, mas os italianos, os asiáticos, nem se fala. Então, os asiáticos, quando chutam o balde, é uma coisa assim, jorros de sangue, né, na tela. Mas os italianos fizeram isso com uma coisa assim, muito forte, muito intuitiva, muito epidérmica. Assim. É muito interessante o processo criativo deles. E de diferentes formas, assim, e a questão política envolta em todo o processo, não só a questão do horror, ou do mistério, ou do suspense, ou do thriller, mas algo misturado com política também, e como de Punhos Cerrados, do Marco Bellocchio. Que filme diabólico, sinistro, tenebroso, assustador, aquele preto e branco. Que filme assustador de Punhos Cerrados, do Marco Bellocchio. Nossa, é um filme assim muito chocante até hoje, assim. É um filme que me marca muito pela força das imagens, a subversão daquela família se destruindo, aquela família apodrecendo, aquela coisa no ódio, no homicídio, na destruição dela, coisa impressionante. E o cinema italiano, ele tem essa grande força, assim. Além de ter sido um cinema de entretenimento, um cinema de comédias, onde todos os gêneros cinematográficos foram contemplados de uma maneira muito satisfatória. Todos eles não tiveram, assim, um a mais que o outro. Todos os gêneros, os subgêneros foram muito bem configurados em cena, né? Na tela, assim, uma coisa muito impressionante. Mas o que eu destaco sempre é o cinema cult italiano, o cinema de gênero italiano. Ou o que os meninos lá do Nocturno e da Raro Vídeo chamam de o cinema secreto italiano. É aquele cinema que é totalmente o lado B do lado B, assim, do cinema italiano. Que eu adoro, que eu gosto muito, que eu pretendo falar muito dele. E dentro das minhas memórias, assim, tem tanta coisa. E eu me lembrei esses dias de quando fui ver o filme que revelou ao mundo a Laura Genser, né? O Black Emanuelle, filmado na África. E a figura da Laura Genser, a atriz javanesa, né? Em cena. Todo aquele exotismo que é totalmente um lado contrário da figura da Emanuele da Silvia Cristo, aquela beleza branca europeia, né? Que seria a representação da beleza do colonizador, né? Ela já veio com uma outra fórmula, uma outra proposta da beleza negra, meio mestiça, ela uma mulher negra com um rosto meio orientalizado, vamos dizer assim, sem ser totalmente oriental, com os cabelos lisos. Então ela construiu toda uma outra figura, e ela foi imortalizada posteriormente nos filmes do Joey D'Amato. E é sobre Joey D'Amato que eu vou me aprofundar um pouco nesse episódio do podcast, sobre o estranho mundo de Joey D'Amato. Um mundo que ele criou, um mundo muito particular, que virou até tema de 2 documentários, né? O Joey D'Amato Totally Uncut, um dedicado aos filmes de horror e outro dedicado à produção hardcore pornográfica. Que ele viajou por esses 2 universos e às vezes mesclou esses 2 universos de uma maneira muito interessante, muito subversiva até. Mas ele vem da fotografia, ele tem todo um outro percurso, ele fez muitas peripécias, ele foi um cara muito ousado, ele foi muito longe, teve muitos processos em cima dele por causa de acusações, de coisas que ele teria feito em filmes, aqui e ali. Vamos mais ou menos começar nessa nossa jornada agora, por esse, como eu falei agora há pouco, por esse estranho mundo de Joey D'Amato. Bom, como ponto de partida, eu poderia citar aqui o filme que ele fez com Klaus Kinski, o ator que dispensa comentários, uma figura, entre aspas, demoníaca, uma das figuras mais estranhas, mais bizarras, mais cultuadas, mais
interessantes, mais luxuosas do Eurocult Cinema, que foi muso do Werner Herzog também. Era uma figura, assim, pai de Natasha Kinski e uma figura estranhíssima, temperamental, doido, que promoveu coisas absurdas nos sets de filmagem e por aí vai. Quando ele fez o Nijinsky, ele fez horrores no cinema, ele fez promoveu, tem um documentário da relação dele com o Herzog em cena, no cinema. É uma figura estranhíssima, assim, e ele tá nesse filme do Joey D'Amato, de 73, né? A Morte Tem o Sorriso do Assassino, Death Smiles at Murder, A Morte Sorriu para o Assassino, tem vários nomes. E é um filme que é interessante, porque ele mistura giallo com gótico, com horror, com uma série de narrativas mescladas, que ele acabou construindo um filme bastante híbrido, que como definição de cinema fica uma coisa um pouco complicado, mas é um filme muito interessante, visualmente muito interessante, um filme de várias estranhezas. Isso é muito bem, isso é um elogio. Eu adoro filmes estranhos que buscam o estranhamento do espectador, que o espectador fique confuso, fique pensando que porra é essa que tá aqui na minha frente passando. O que é isso? Sabe? Se o filme provoca isso no espectador, pra mim, aí ele chegou num nível muito elevado pra mim, artisticamente falando. Quando ele chegou nesse nível do what the fuck is this, sabe? E A Morte Tem o Sorriso do Assassino tem essa provocação toda. E o Klaus Kinski tá maravilhoso em cena, ele tá incrível. Como sempre, ele participou a filmografia dele é gigantesca. Ele fez muito filme com Jesus Franco também, além do Herzog. Ele produziu muita coisa, trabalhou em muita coisa. Ele era uma figura, assim, ele é a cereja do bolo desse filme. Com certeza. E a questão de como é trabalhado o gótico nesse filme, ele até poderia, se não fosse tão... Eu até o colocaria dentro do conjunto dos filmes considerados dentro do conjunto do gótico italiano. Mas ele não costuma aparecer, assim, dentro desse conjunto de filmes como os que a Barbara Steele fez na Itália, por exemplo. Os filmes com Antonio Margheriti, com Mário Bava, esse pessoal todo. Não, ele não tá no meio desses filmes todos. Ele tá isolado, é um filme isolado, ele é considerado giallo, ele é considerado terror, horror, e é considerado uma coisa assim híbrida, uma mistura de tudo. É interessante esse filme, do que ele conseguiu como resultado estético final, assim, estético e narrativo. É bem legal, eu gosto muito desse filme, acho que o Joey D'Amato foi muito feliz nas misturas, nas loucuras que ele fez nesse filme. É bem legal mesmo. É um filme que eu gosto muito. E é de 73. E como eu falei antes, ele trabalhou muito. Estabeleceu uma amizade pra vida inteira, assim, até o último dia da vida dele, com a Laura Genser, né, a Black Emanuele original. Que eu me lembro quando eu vi Black Emanuele no cinema, uma sessão dupla. Eu não me lembro que filme que passou, era um filme de terror antes. Eu acho que quando eu fui ver Sexta-feira 13, o primeiro, era Sexta-feira 13, e depois era Black Emanuele, do Joey D'Amato. A versão não hardcore, sem cenas de sexo explícito, porque tem uma versão dele com cenas de sexo explícito. Então a versão dele sem sexo explícito, e é bem interessante. Essa coisa do exotismo, de ter sido filmado na África, e é muito legal. E a Laura Genser é uma repórter, ela faz a Emanuele, que é uma repórter, faz reportagens em lugares exóticos, estranhos, é uma espécie de Gonzo, do jornalismo Gonzo, como se chamava antigamente. E eram reportagens assim estranhas, fora do eixo normal do que era pautado aos jornalistas, sabe? A imprensa do Gonzo, tipo, entrevistar sobreviventes de ataques de canibais na África, seitas secretas no Tibete, essas coisas, assim. Isso é mais ou menos o que seria o Gon. E ela é essa repórter maravilhosa. E ela tem um relacionamento mais ou menos em todos os filmes que ela
participa com a personagem interpretada pelo Gabriele Tinti. Gabriele Tinti, segundo as fofocas e fontes não oficiais, né? Ele foi casado com a Norma Bengel, a nossa Norma Bengel. Aí ele se separou da Norma Bengel para ficar com a Laura. Aí houve toda essa coisa. A Norma não podia nem ver a Laura Gensler pintada de ouro na frente dela. E ficou essa confusão. E ele é muito ciumento. Ele procurou participar dos filmes junto com ela para ficar em cima dela nos sets, né? Porque tinha muitas cenas de sexo, das cenas de nudez, então ele tava meio que ali em torno dela. E nesse filme, no filme de 77, isso, o Emanuele e os Últimos Canibais, Emanuele e gli Ultimi Cannibali, que é bem legal, ele tá junto, ele é um professor de uma universidade, assim, que ela vai investigar um caso de uma moça que foi resgatada na selva aqui no Brasil e que ela adquiriu hábitos canibais e ela vai atrás dessa menina, do percurso que essa menina fez, né, aqui no Brasil, e ela, antes disso, ela pesquisa junto com um professor universitário que é o Gabriel Tinti, que faz esse papel. Aí inclusive ele mostra um filme meio que Super 8, de uma cena que seria de um ritual de punição na África, de um casal de adúlteros, mas é tudo mentira. Ele é de um falso documentário que inclusive foi usado num falso documentário de Joy D'Amato, Noites Eróticas do Mundo, que eu vi no Cine Avenida. E esse falso documentário, Noites Eróticas do Mundo, era apresentado pela trans Amanda Lear, maravilhosa, uma transexual, poderosíssima, maravilhosa, uma grande artista europeia, cantora, atriz, e ela apresentou esse Noites Eróticas do Mundo. E eu me lembro que nesse documentário tinha a cena desse tal ritual de punição do casal adulto. E ele usa numa versão Super 8 desse ritual para mostrar para ela o trabalho dele como antropólogo, arqueólogo, pesquisador de antigas civilizações e tribos selvagens e coisas. Aí eles vão aqui pro Mato Grosso e para pesquisar a tal tribo dos canibais, saber o que está acontecendo, o que não está acontecendo, o que houve, o que não houve. E eles chegam e já tem uma amiga que mora com um senhor, conhecido deles lá, que os recebe, e tem uma freirinha, a irmã Ângela também, muito fofa. Então vai a tal freirinha, vai essa amiga loira, que já começa a rolar um clima entre ela e a Emanuele, e já começa a ter toda uma história, e tem uma cena que as duas estão tomando um banho numa cachoeira. Aí, quando começa a rolar um babado entre as duas, elas olham pra trás e começam a rir, porque elas veem um chimpanzé na selva amazônica fumando Marlboro. Eu não entendi o que o chimpanzé estava fazendo fumando Marlboro na selva amazônica até hoje. Que não existe chimpanzé na Amazônia, mas eles colocaram no filme. Aliás, parece que ele foi filmado aqui mesmo. Ele foi filmado na Colômbia, se não me engano. E aí começam as bizarrices do filme. Aí eles partem pra selva mesmo, tem ataques de cobras, de boias, e ataques dos canibais. A freirinha, a irmã Ângela, é devorada pelos canibais, coitadinha da freirinha. É uma mistura meio... É um híbrido de non-exploitation com filmes de canibais. É bem bizarro, assim. E aí tem todo esse percurso deles na selva, e os canibais aqui e ali, e rituais eróticos e coisas e tais, e muita mutilação. Aí ela meio que se disfarça, ela faz uma pintura de uma divindade das águas que os índios adoravam para salvar a loirinha. É toda uma trama, assim, mas o filme é muito legal, é muito divertido, assim. Não é um filme para se levar a sério. Tem a música do trilha sonora do Nico Fidenco, muito brega mesmo, assim, mas é aí que é legal, assim. É um brega muito, muito interessante, meio disco, assim, que ela fala I'm a queen, I'm your queen, I rap like a cloud, eu estou feliz como uma nuvem. Essa é a letra da música. É bem interessante, muito divertido, viu? E tem essa coisa de ser na selva, e ter toda essa confusão geográfica, histórica, e sei lá, estética e coisa.
Mas o próprio Canibal Holocausto tá cheio de erros, assim. Por exemplo, no Canibal Holocausto é aquela cena da punição da adúltera. Não existe punição de adúltero. Os índios não têm esses conceitos de fidelidade, de virgindade, de adúltero, disso, daquilo. Eles são seres livres. A sexualidade dos índios é uma coisa livre como a natureza. É tudo muito natural. Não tem essas coisas. Isso é coisa da cabeça católica dos roteiristas italianos, né, do filme. E isso também tá nesse filme, o Emanuele e os Últimos Canibais, de inventar uma coisa, de ritual de punição dos adúlteros, que o adultério, a virgindade, são dogmas da religião católica, não tem nada a ver com a essência das tribos nativas. Eles têm outros dogmas, outras coisas. Aliás, eles não têm dogmas. Eles são livres. É diferente. É bem diferente. Tem que ter consciência disso. Mas isso faz parte, né? Esses erros, esses exageros fazem parte das histórias, porque tem que ser, né? Os europeus têm essa coisa, tinham, né, essa visão de mundo, e eles sempre foram muito fascinados pela Amazônia, pela selva, por Papua Nova Guiné, pela Tailândia, onde outros filmes desse subgênero dos canibais, ou de filmes de aventura na selva, foram filmados. Eles adoravam essa coisa desses lugares distantes, que é uma realidade totalmente diferente de um homem, de um cidadão, um homem, uma mulher que viveu num país como a Itália, que tem a questão da arquitetura, da cultura, da pintura, da arte, por todos os lados, da questão da civilização ocidental, muito arraigado. Então, a natureza serve como um lugar assim livre de tudo, um lugar quase um outro planeta para eles, onde tudo é possível. Então, acho que para eles a selva seria isso. Só que eles levam para a selva dogmas deles, preconceitos deles, que não são legais, né? São artificiais, né? Na concepção de tudo, né? É muito estranho, muito engraçado, muito exagerado, mas faz parte. E seguindo, né, as aventuras da repórter Emanuele, tem o maravilhoso Emanuele na América, o Emanuele Nera na América, onde nós vemos a nossa repórter, ela vai investigar um grupo de mulheres que está ligado a uma espécie de sociedade onde cada uma tem um signo. Isso no início é bem rocambolesca a história. E é tudo pretexto para ter a questão da nudez e do sexo. É um filme totalmente embebido, sabe, afogado no exploitation, na questão do exploitation. Ele vai explorar muito a nudez, a sexualidade e a violência no filme. E ele tem essa questão dessas mulheres que tem essa questão dos signos, né? Numa espécie de biquinizinho, assim, de topless. Tem a cena que elas mergulham numa piscina, tem cenas subaquáticas muito bonitas, que ele vai repetir no Calígula 2, uma cena muito parecida. O Joey D'Amato vai repetir isso depois, no Calígula 2. Essa cena subaquática das mulheres nuas mergulhando, que visualmente é muito bonito. Nesse filme, Emanuele na América, tem a famosa cena do cavalo, onde não aparece nada explícito, mas há uma insinuação de zoofilia. Tem uma espécie de ilha, de resort, de luxo, onde mulheres vão... Olha só que interessante. Ele, em plenos anos 70, que ele era... São filmes quase da mesma época, 77, 76, 77... 78, ele já coloca esse resort onde mulheres vão para realizar suas fantasias sexuais com homens. Os homens são os objetos das mulheres. Elas vão lá e tem todo tipo de homem que elas querem para realizar suas fantasias sexuais. Aí entra em cena as cenas de sexo explícito. Ele vai misturar o sexo hardcore, né, o sexo explícito, com as cenas de horror e de violência que vão estar presentes também nessa mesma ambientação do filme, porque ela em determinado momento ela tá espionando um dos quartos e ela vê um casal transando e tá passando um Super 8 tá projetando na parede a cena de um snuff movie bastante brutal, e ela fica intrigada com aquilo, e daí ela vai atrás dessa questão do snuff, e através de um deputado
do membro do Congresso dos Estados Unidos. Olha a conexão que o Joey D'Amato faz. Esse congressista da LSD, ácido lisérgico, para ela experimentar, enquanto eles estão transando. Aí, nesse delírio, não se sabe se ela testemunha ou não, fica no ar uma cena snuff, que uma mulher é brutalmente torturada. É uma cena muito hard, muito pesada, que inclusive, a atriz chegou a processar o Joey D'Amato, a equipe do filme, dizendo que foi abusada, mas daí tiveram que levar para o tribunal o maquiador, que era ninguém mais, ninguém menos que Gianetto De Rossi, que foi maquiador do Lúcio Fulci em todos os filmes de zumbi dele, foi maquiador do Alexandre Aja no Alta Tensão, um grande maquiador de efeitos especiais. Aí ele foi, não, ela não foi abusada, o efeito foi feito assim. Aí o Joey D'Amato foi inocentado. Foi uma das muitas acusações que o Joey D'Amato sofreu, né, na carreira dele como diretor. E tamanha o realismo das cenas desse snuff movie. E é bem interessante. E, aliás, essa questão do snuff no Emanuele na América inspirou o David Cronenberg no conteúdo snuff que tem no Videodrome, a Síndrome do Vídeo, o clássico dele também. Foi daí que o Cronenberg tirou a ideia. É bem interessante essas conexões, assim, como acabam acontecendo. E é um filme muito interessante, o Emanuele na América. Muitos consideram a obra-prima do Joey D'Amato, porque ele tem todos os elementos que ele trabalhou, todo o fetichismo, o sexo hardcore, a violência hardcore, a narrativa alucinada. Mais uma vez, música do Nico Fidenco, bem interessante. A trilha sonora é muito lounge, é bem interessante. É uma trilha que eu até recomendo para vocês darem uma escutada. Muito divertida, muito interessante. E é bem legal. E tudo sempre em Nova York. Nova York tá como centro de tudo. No Emanuele, os Últimos Canibais começam em Nova York. Ela descobre a moça que teria sofrido na mão dos canibais. Ela tá numa espécie de clínica psiquiátrica em Nova York. E no Emanuele na América começa tudo em Nova York também. E de Nova York que ela vai partir para a jornada dela. E por aí vai. E o filme do filme prossegue. É muito interessante. Eu gosto muito do Emanuele na América. É um filme bem legal. É um filme que tem muitos momentos interessantes. A Laura Genser tá incrível em cena. E a nossa repórter Emanuele, ela continua. A série continua. Tem o Emanuele em Bangkok, tem Emanuele e o Mercado de Escravas Brancas, que tem uma cena aqui em Nova York. Ela vai num leilão de escravas brancas em Nova York, num prédio. Tem o Sister Emanuele, que ela vai para um convento, ele já trabalha com a questão do non-exploitation. É bem interessante, assim, o percurso. Chegou a ser lançado um box até com todos os filmes da Black Emanuele, mas eu nunca tive acesso a esse material, infelizmente. Nunca foi lançado aqui, obviamente. E uma pena, porque há um ciclo de filmes muito interessantes. Mas a Laura Genser chegou a trabalhar com o Joey D'Amato em vários filmes, e colaborou com ele, foi figurinista, até de filmes pornô do Joey D'Amato, ela teve junto com ele. Foi super companheira até o fim, ajudou, foi coprodutora também. E ela parece que ela ainda ela vive meio reclusa, assim, mas ela tá bem, ela tá... Às vezes concede uma entrevista aqui e ali, um extra em áudio para algum lançamento em Blu-ray, DVD, mas ela é uma figura muito lendária, né? O marido, Gabriel Tinto, faleceu, eu acho que foi nos anos 90, não me engano, não me recordo agora, e ela continuou, foi até o fim da vida do Joey D'Amato, ela tava lá junto. Uma grande atriz, símbolo, assim, do Eurocult Cinema. Um símbolo do Joey D'Amato. E ela trabalhou ao lado do George Eastman, que eu falei no episódio passado, falando do Michele Soavi, né, do Aquário, do Pássaro Sangrento, lá, o Stage Fright. Ela trabalhou lá do George Eastman no Noites Eróticas dos Mortos-Vivos. Embora ela não participasse das cenas de sexo explícito, ela tá lá. Inclusive, Noites Eróticas dos Mortos-Vivos, que tem a famosa cena de pompoarismo com a garrafa de champanhe, que a moça abre e estoura uma garrafa de champanhe
sem usar as mãos, se é que eu fui claro, assim. Ela usa outra parte da sua anatomia para abrir a garrafa de champanhe. Assim. É bem interessante, assim, bem bizarro. Mas aí a Lana Gale estava lá no meio do filme. É um filme bem interessante, Noites Eróticas dos Mortos-Vivos. É uma tosqueira, uma desgraceira, mas é muito legal, muito divertido. É da fase caribenha, né, do Joey D'Amato, que tem o Noites Eróticas dos Mortos-Vivos, tem o Porno Holocaust, tem o Papaya dei Caraíbe, o Papaya Love Goddess of the Cannibals, a deusa do amor dos canibais, com a Sirpa Lane, que tem um ritual voodoo disco com canibalismo. É umas coisas, assim, bem absurdas, assim. Abre com uma cena de castração absurda, assim. É um filme completamente doido. A trilha sonora também, eu não me lembro se é do Nick Fidenco ou do Stelvio Cipriani, porque o Stelvio Cipriani ele fez a trilha do Orgasmo Negro, Orgasmo Nero, também, que é um filme que tem uma subtrama também sobre voodoo, mas é um filme de sexo explícito dele, que tem uma trilha muito boa do Stelvio Cipriani, que eu gosto muito, por sinal. Tudo filmado, aliás, tem uma parte na praia que ela aparece em vários filmes. Tá no Porno Holocausto, tá no Papaya, tá no... É uma árvore que tá meio caída, que é meio deitada no chão. É bem interessante, bem engraçado. E é isso. Essa fase caribenha dele é muito legal. Mas o George Eastman não... Eles evitavam levar ele pro Caribe porque tinham cassinos nas ilhas, né? Ele tinha um probleminha com o jogo, né? Ele é meio viciado em jogo, era meio complicado. Às vezes ele deixou algumas dívidas lá, meio... Aí complicou muito a produção dos filmes. Mas foi uma fase muito rica do D'Amato. Ele fez vários filmes ao mesmo tempo. Eu acho que o Noites Eróticas dos Mortos-Vivos e o Porno Holocausto ele fez ao mesmo tempo. E o Papaya também. Eu praticamente tudo no mesmo ano ele fez. Mas como no caso do Papaya, com um elenco diferente. O Papaya é muito legal. O ritual voodoo disco é algo assim, incrível, inacreditável. E daí teve essa fase caribenha toda, pra daí ele se voltar mais aos filmes de horror dele, que são os mais populares, né? O filme de horror mais popular dele é um slasher, que é o nosso Antropófagos, né? Filmado na Grécia. Eles fazem de tudo pra mostrar que estiveram na Grécia. Eles mostram cenas na Grécia, mostram o tiozinho com um jornal grego, pra mostrar, não, estamos na Grécia, viemos na Grécia filmar mesmo. E aí é um filme que tem a Tisa Farrow, a irmã da Mia Farrow, a ex-senhora Odiale, aquela que deu problema. E Tisa Farrow, ela dizem as fofocas, né, línguas malvadas, né, que ela se apaixonou por um cara da produção, parece que ligado ao departamento de fotografia, e ela embarcou com ele em vários filmes, né? E ela fez o Antropófagos, ela é a protagonista, ela é o que podemos chamar de Final Girl do filme, e ela também tá no Zombie do Lúcio Fulci, e ela tá no The Last Hunter, né, o último caçador do Antônio Margheriti também, e tudo ela foi nesse embalo de sabe, romance, filmagem, bastidores, ela tava junto. E é uma figura bem interessante, como atriz ela é muito boa, muito carismática, muito interessante a figura dela. E no Antropófagos ela tá muito bem, ela tem um percurso, a personagem muito interessante, a parte final, né, depois quando ela enfrenta o psicopata, o Nikos, né, o canibal que come um feto, né? Que, aliás, foi outro problema que tentaram processar o Joey D'Amato, alegando que eles usaram um feto humano na cena do Natal, famigerada cena do feto do Antropófagos. Mas não, era o embrião de um bezerro que eles pegaram num matadouro que tinha nas imediações lá de onde eles filmaram. E ele teve que provar, ele levou o dono do matadouro lá do açougue pra mostrar, não era um humano. Aí ele foi inocentado mais uma vez, também foi acusado de ter usado esse feto humano. E foi muito... A cena em si do feto é muito impactante, é muito forte. Até hoje, assim, uma coisa muito inusitada, muito inesperada, assim. E esse filme tem um remake, foi feito no ano 2000 pelo Andreas Schnarras, que é um diretor alemão daquele período gore
cinema alemão, que teve The Burning Moon, né, o Lua Sangrenta e tantos outros filmes, do Olaf Ittenbach, Companhia Limitada. Ele tá no meio, o André Schnaz é dessa turma, e ele fez esse remake, o Antropófagos 2000 na época, que seria uma homenagem, assim, e ele consegue ser mais podre do que o D'Amato foi no original. Então, e o Antropófagos é filmado na Grécia, tem a coisa da ilha grega, tem a coisa de ter rezar a cartilha do slasher também, de ter o body count, vai um por um sendo eliminado, a própria performance do George Eastman, a caracterização dele, o rosto, o cabelo, toda a figura monstruosa que ele se torna, a origem do monstro, isso tudo é mostrado no filme de uma maneira muito interessante. A figura dele de joelhos, olhando, com um olhar meio selvagem, com os dentes à mostra, é uma figura icônica, tem vários cartazes, é um dos símbolos mais fortes, um dos signos mais frequentes para simbolizar a obra do Joey D'Amato. Essa figura do Antropófagos que está no cartaz é um ícone dele, com certeza. E ele, nesse filme, ele ganhou notoriedade mundial. Foi um filme que teve alguns cortes numa outra versão chamada The Green Reaper, mas a versão sem cortes é Antropófagos. E ela, realmente, sem cortes, ela veio no DVD, eu acho que nos anos 90, dos anos 90 para os anos 2000. Ele tem várias edições, ele saiu em Blu-ray, tem uma série de edições interessantes dele, muito ricas, com muitos extras. É bem interessante, bem interessante. Aqui no Brasil ele saiu num spin-off de Horror Italiano, do Obras Primas do Terror, da Versátil Home Video. E ele se firmou, assim, como grande autor de cinema de horror mesmo com esse filme. E ele meio que fez uma continuação que não é continuação, que é um híbrido, uma coisa meio bizarra, que tem gente que não considera continuação, acha um absurdo, acha uma bobagem, que é o originalmente conhecido como Rosso Sangue, que é o sangue vermelho, seria a tradução do italiano, né, português, que ganhou em inglês os títulos como Absurd, seria absurdo, ou Horrible, e como Absurd ele virou Videonest no Reino Unido, foi banido, né, de lá, que seria uma espécie de retorno desse Nikos, só que totalmente diferente, descaracterizado do Nikos do Antropófago. É o mesmo ator, o George Eastman, já com o rosto mais humano, digamos assim, numa espécie de Michael Myers. Tem um padre que seria o equivalente ao Donald Pleasence, que fala, não, ele não é humano, nós temos que caçá-lo, não sei o que fica perseguindo ele de carro. Aí ele meio que foge de um hospital, aí ele depois volta, ele meio que fica preso numa espécie de cerca, uma coisa com umas pontas, ele põe os buchos pra fora, depois vai pro hospital, daí ele é operado, daí ele volta, mata uma enfermeira com uma furadeira, depois ele entra numa espécie de açougue, mata um tiozinho, uma espécie de serra, uma coisa pra cortar carne, que eu até comentei no episódio passado que no filme francês A Fronteira, eles citam essa cena, uma citação explícita dessa cena, desse roço-sangue, que até é conhecido como Antropófagos 2 em alguns lugares, e como Zombies 6, ele tem um monte de título, esse filme tem 300 títulos. Aí ele tá nesse filme. Nesse filme tem como eu falei no episódio passado, o Michele Soavi faz uma ponta, uma participação como um motoqueiro que é assassinado por ele. É interessante o filme. Ele tem uma trilha bastante irritante, eletrônica. Parece que quebrou o teclado, o sintetizador quebrou e começou a repetir a mesma nota. Mas ele tem as suas qualidades, assim, em algum outro momento, mas ele é um filme muito brutal, ele tem umas cenas muito absurdas, tem uma incauta que ele coloca a mulher dentro de um forno, é umas coisas absurdas. E coisas de Joey D'Amato. Joey D'Amato não tinha limites, nunca teve limites, muito pelo contrário, quanto mais fora dos limites, fora dos padrões
para chocar o público, ele chocava. E isso vai ficar nítido no outro filme dele, que é um filme que seria uma espécie de drama gótico, assim, que é baseado num filme anteriormente feito na Itália, acho que inclusive com Franco Nero, que é o Boi Ômega, que é a história de um rapaz que é taxidermista, ele empalha animais, e ele tem uma noiva que vai parar no hospital, entra quase que em coma, devido a um feitiço, uma magia negra da sua governanta diabólica, a Iris, que é interpretada pela Franca Stop, maravilhosa Franca Stop, que fez filmes de Nansploitation, fez filmes Nazi-exploitation. É ela que aparece numa insinuação de cena de zoofilia com Doberman, no Bestialità, um filme que eu até comentei no primeiro episódio, brevemente sobre esse filme. É uma atriz que ela tem um currículo bem hardcore, assim, de filmes. Ela só fez coisa boa. E ela tem uma cena que tá ela e uma tiazinha só no voodoo, com as agulhas, e a mulher no hospital morrendo, até matar a noiva, esposa do nosso herói do filme, nosso taxidermista. Só que ele, descontente, ele não aceita, né, a perda da amada, ele a desenterra e a empalha também. E o lance do filme, tudo que não aparece no original, que é só insinuado no original, é explicitado ao extremo nesse filme, e que mostra ele preparando o corpo da amada nos mínimos detalhes, com gore absurdo. E a Cínzia Monreale, no papel dessa amada dele morta, deitada na mesa dessa autópsia, né, onde ela vai ter todos os seus fluidos recolhidos do corpo para ser empalhada, ser imortalizada como uma espécie de boneca. A esposa dele vai virar uma boneca empalhada, vamos dizer assim. Isso tudo é mostrado de maneira explícita. Aí vem outra acusação em cima do Joio da Mata. Acusam eles de ter usado um cadáver verdadeiro durante a filmagem. Aí ele teve que provar que foi efeito especial, que ele foi em vários lugares, pegou fluidos, pegou sangue, não sei do que, pegou tripa, não sei do que, pegou gordura, não sei de onde, e o tal cadáver era a própria Cínzia Monreale, que ela é uma atriz que se chegar pra ela e falar assim, Cínzia, você vai ficar deitada 5 horas aqui sem se mexer. Ela deita, fecha os olhos e fica de boa. Ela tem esse controle mental e corporal. Então ela mesmo não era eu o tempo todo. Aí foi inocentado de novo. Tamanho o realismo das cenas. São cenas muito chocantes, do preparo da boneca, né, que vai representar a amada do nosso herói. E mesmo assim ele ainda se dá o luxo de usá-la como uma espécie de fetiche macabro. Tem um momento em que ele conhece uma garota que está correndo nas imediações do lugar onde ele mora, que é tudo num castelo. Foi filmado na Áustria. Era uma mansão, praticamente quase um castelinho, assim. E ele leva essa moça pra casa, eles vão transar, só que na mesma cama tá o corpo da outra, ali empalhada do lado. Mas a moça não viu, né? Ela não tá vendo. Aí tem um momento que ela enxerga o corpo da outra. É muito macabro. E essa coisa da sexualidade mórbida ligada depois que vai se configurar na mutilação, no sangue. Tem uns fornos crematórios na casa. E essa Iris, a governanta, né, adora se desfazer dos corpos, ou no forno, ou esquartejando eles ao lado de uma banheira de ácido. É uma coisa muito barra pesada, bem barra pesada, e só exemplifica os deslimites, né, do Sr. Joio da Mato, que tinha como nome real Aristide Massachese, e ele vem da fotografia. Inclusive, a fotografia do Cosa Avete Fatto Solange, do Máximo Dallamano, que vocês fizeram com Solange, é dele. Ele é o fotógrafo. E ele aparece só como fotógrafo em vários créditos. Ele é muito respeitado como fotógrafo, inclusive. E ele tem essa carreira paralela
como o Joey D'Amato, que é um dos pseudônimos que ele tem. Ele tem vários pseudônimos, ele tem dezenas de filmes, ele tem um monte de filmes de tubarão, ele tem uns filmes, assim, absurdamente ruins, ele é uma versão italiana do Jesus Franco, daria pra se dizer assim. Ele tem essa coisa de produzir muita coisa, produzir muito filme, muita tranqueira, e vez por outro faz algum filme interessante que fica interessante, que fica pra história, né? Assim, eu acho o Boi Ômega muito legal. Tem gente que acha um absurdo, um filme horrível, de mau gosto, mas eu acho ele bem legal. Ele tem a cena do confronto final, assim, os últimos 10 minutos do filme é muito legal. Eu acho incrível. A própria figura da governanta, que vilã maravilhosa, gótica, o olhar dela de fascínio, quando a câmera que congela no rosto dela, vendo o corpo sendo cremado assim no forno, é uma espécie de prazer mórbido que ela tem, é uma coisa muito interessante. É daquelas cenas emblemáticas do horror italiano, assim, sabe? Isoladamente tem toda uma força. Embora vocês vão achar mais imagens dela, por exemplo, com o cutelo, que é a cena que ela tá esquartejando o corpo, que vai ser dissolvido no ácido, na banheira, depois vai essa caveira. Que inclusive é a capa do Blu-ray da Severance, nos Estados Unidos, do Boi Ômega. É o líquido vermelho borbulhante e aquela caveira surgindo com um olho só. Acabou virando um dos ícones do filme. E Joey D'Amato tem muita coisa. Fora a produção hardcore, a produção de sexo explícito dele, que ele misturou algumas coisas de horror também, algumas coisas de filme de gênero nas histórias. Ele tem uma produção muito grande e ele foi um dos grandes ícones, né, do cinema italiano, mas ele é mais marginal, ele não é tão citado, ele é meio... Às vezes ele é esquecido de propósito, assim, ele não tá sempre junto com os grandes, ao lado do Argento, ao lado do Fulci, ao lado do Bava, ao lado do Martino, sabe? Ele tá sempre meio que renegado, embora ele tenha, pra mim, ele tem o valor dele. Ele é o cinema marginal italiano, cinema mais que popular, é um popular, assim, que vai pra um lado mais eu não diria para um proto-snuff. Ele vai para um lado do horror mais feito para chocar. É um exploitation muito over, muito exagerado. Ele vai além do exploitation convencional. Ele vai além de um Herschel Gordon Lewis, por exemplo. Ele vai além de uma produção da Troma, por exemplo. Ele vai por outros caminhos. Ele subverte, ele choca, ele toca fundo em valores, em coisas, ele subverte coisas. E a questão da mistura da sexualidade com a violência. Tem o Emanuele Around the World, Perché la violenza con le donne, se não me engano, o título em italiano, que é um filme que a Laura Genser fez, que eu esqueci de citar, que seria ela em várias partes do mundo, mostrando as questões da sexualidade. Tem algumas cenas bem mais hard. Tem sexo explícito, tem umas cenas mais hard. Tem uma parte na Índia com o Ivan Rassimov, que é uma espécie de guru sexual, que é bem interessante a participação dele no filme. E esse filme foi lançado em DVD no Brasil, a versão integral, sem cortes, pelaquela Cult Classics, e uma cópia até bem razoável, bem digna até. E tem... Ele produziu muito, ele parece que já era uma usina de produção de filme, uma coisa impressionante. Acho que é só ele e o Jesus Franco, assim, que dá pra citar os dois exemplos de grandes diretores que produziam o tempo todo e faziam 2, 3 filmes ao mesmo tempo, aquela loucura toda. E eles têm muito em comum pela irregularidade das suas produções, de coisas muito boas e coisas muito ruins, mais coisas ruins do que boas, aquelas coisas, mas sabendo garimpar e não tendo preconceitos, você acaba descobrindo seus encantos, assim. Tem o Laukova, que também é com a Laura Genser, que é muito legal. Laukova. É muito bacana mesmo. Agora eu me lembrei do Laukova, que inclusive passou numa sessão Commodore. E é um filme muito bonito, muito interessante. Tem um final bem, nossa, chocante, trágico. É bem legal. E ele fez muita coisa. Nossa, o do Joey D'Amato é uma coisa absurda. Até hoje se descobre coisas que ele fez. Ele meio que tá envolvido naqueles troll lá,
pior filme de todos os tempos. Ele tá por trás daquelas coisas. Ele tem um filme chamado Killing Birds, que é conhecido como Zombie 5, Zombie 5, que é horroroso, que filme horrível, gente. É uma coisa absurdamente ruim. Nossa. Ele também tem esses extremos, né? Ele é extremo até na ruindade. É uma coisa pra você ter uma ideia. Ele fez coisas muito ruins também. Nossa, Killing Birds é horroroso. Não sei se o Troll 2 ou Killing Birds, qual que é pior. E ele tá numa galeria, assim, de diretores interessantes italianos, com certeza. Mas não é de todo mundo, não é? Aliás, não é todo mundo que sempre cita ele, que aprecia o trabalho dele. Eu aprendi a apreciar muito quando eu fui conhecer mais a obra dele, na época da Sessão Comodoro, fui conhecendo, pessoas me passaram filmes dele, fiquei pesquisando, descobri outras coisas. Ele tem um filme dele que é passado na selva, que eu ainda não vi, que diz que é bem interessante, que tem parece que é um filme de ação, que tem os filmes de ação italianos também, filmes B de ação, que é outro subgênero bem interessante, que tem muita coisa boa, muita coisa legal. Pretendo até fazer uma lista aqui. Vale a pena ser explorado esse outro subgênero que não é tão conhecido. Os post-new, que são os filmes pós-apocalípticos, mas os pós-apocalípticos até que são conhecidos, os de ação, na selva principalmente, que são imitações do Rambo, né? Eles não são tão populares, assim, mas dá pra se falar sobre eles. Os policiais, sim, são mais conhecidos, os Policiotes. Eles, sim, com certeza. Tem até os boxes que a Versátil lançou, o Eurocrime. Pena que não teve tanto retorno, foram só 3 volumes, mas com coisas deslumbrantes, incríveis. Até com o Revolver, do Solima, que é um filme que eu amo. Mas tem muita coisa ainda a ser explorada. Assim. Esses de selva, assim, esses imitações de Rambo são incríveis, coisas muito legais. Porque aí eles já carregam mais na questão de exploitation, aí fica melhor, né? Fica mais divertido. Não tem os pudores que as produções americanas tinham, né? Iam até ali, assim, tinham seus limites. Os italianos não tinham limite, então eles já pegavam mais pesado. É aí que a gente gosta. E é isso, né? Grande Joey D'Amato, diretor, assim, que tá um dos meus diretores de cabeceira, assim, italiano. Gosto muito do trabalho dele. Ele construiu um mundo muito particular, um mundo selvagem, um mundo bizarro, um mundo estranho, um mundo perturbador. E se vocês conseguirem reunir coragem, força, frieza para enfrentar uma maratona dos filmes dele, vocês não serão os mesmos depois. Tenho certeza disso. É uma experiência cinematográfica extrema assistir os filmes do Joey D'Amato. Com certeza. Não é para iniciantes. Você já tem que ter passado por toda a cartilha, toda a lista, né, de filmes. Já tem que ter passado por Canibal Holocausto, por Saló, por Império de Sentidos, por Ebola Syndrome, por The Untold Story. Aqueles filmes todos. Ter passado pelos filmes extremos franceses dos anos 2000, para vocês estarem ambientados a consumirem a obra do Joey D'Amato. Principalmente os filmes O Emanuele e os Últimos Canibais e O Emanuele na Média. Sem pudores, gente. Sem pudores com a questão da sexualidade. Isso é uma bobagem. E é uma sexualidade, é uma representação da sexualidade, uma coisa anos 70. É muito charmoso, esteticamente. As músicas, é muito legal, assim. A produção hardcore dos anos 70. Que ela acaba nos anos 80, quando a pornografia começou a ser feita em VHS, né? Até os anos 70, o sexo explícito era uma outra coisa, era bem diferente. Tinha uma crueza muito bem-vindo. Eu acho bem interessante. Mas isso para os que não têm preconceitos, que não têm pudores e, oh meu Deus, que horror. Não. É uma mistura interessante. O sexo hardcore e o gore, quando se misturam, trazem emoções fortes. Com certeza. E quando for possível, estarei de volta aqui, eu acho que a semana que vem. E ainda estamos vendo agora como é que vai ser a questão dos convidados, ainda estamos vendo isso. Mas logo assim que for possível vai ter, porque agora estamos com essas complicações aqui em casa, com a nossa pequena paciente. Talvez o Will viaje, eu vou ter que deixar umas coisas já gravadas. Vamos ver o que nós fazemos aqui. Mas prometo estar com um episódio novinho em folha pra vocês o mais rápido possível. Se possível, a semana que vem. Tá certo? Porque pra mim é uma satisfação muito grande saber que vocês estão ouvindo,
que vocês estão curtindo, que vocês estão reservando um momento da vida de vocês para ouvir. Saber que pessoas em vários países estão ouvindo também, isso me deixa muito satisfeito, muito feliz, tá certo? Muito legal. E como eu já falei, o Mondo Diálogo está presente nos principais tocadores de áudio existentes, tá certo? E se você está ouvindo pelo Spotify, dê 5 estrelas que vai nos ajudar muito, certo? Então é isso, meus queridos, minhas queridas. Muito obrigado, bons sonhos e até mais!